Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Sejunta. Meu nome é Guilherme Camargo, eu vou acompanhar vocês aqui hoje. Muito bom, tá entrando gente, muito legal. Alguns nomes aí que a gente já tem acompanhado há um tempo, inclusive, muito bom ver vocês aqui mais uma vez. Bem-vindos ao evento Como a Programação Pode Apoiar a Solução de Problemas Complexos na Aprendizagem Ativa. Começando em 3, 2, 1 e... Nossa equipe, a gente é apaixonado por educação, a gente vive de educação, a gente só faz isso da nossa vida e é muito importante lembrar que antes de a gente começar a implementar projetos Apple, antes de ser uma consultoria, a gente veio de escola e a gente sabe o que vocês vivem, como vocês vivem e a gente está super ansioso para trazer para vocês informações que podem ser valiosas para vocês no processo de ensino e aprendizagem. Falando um pouquinho mais do time, tem 3 pessoas muito especiais que vão acompanhar vocês aqui hoje. A primeira sou eu, Guilherme Camargo. Eu vou estar aqui no chat de apoio para vocês, tá? Principalmente levantando as perguntas e acompanhando vocês e estimulando. A gente conta muito, inclusive, com a participação de vocês. Usem o chat. Tem o Yuri Ribeiro. O Yuri coordena o nosso time de educação aqui na Sejunta. Ele quem aprontou esse evento aqui junto com o Léo, especialista aqui em tecnologias educacionais, que será o apresentador de hoje. Já já eu passo o bastão aqui para ele. Antes de passar o bastão, contando da Sejunta. A gente aprontou muita coisa aí de tecnologia nesses últimos tempos. A gente trabalha exclusivamente com tecnologias Apple, igual eu mencionei, e a gente já implementou mais de 135 projetos Apple, mais de 900 formações com professores em vários lugares do país e fora, mais de 22 mil dispositivos implementados e mais de 25 mil professores passaram pelas nossas formações, pela nossa plataforma de cursos e por aí vai. E quando perguntam o que a gente faz de verdade, a gente sempre fala, a gente apoia as escolas na gestão e controle sobre o próprio projeto de tecnologia. A gente ajuda a dar sentido e valor para as coisas que a gente faz na escola. É sempre muito difícil medir o impacto das tecnologias em sala de aula, né? Então a gente tem esse objetivo, esse propósito, de ajudar as escolas a entender quais são os benefícios, onde que eles estão observando melhorias, digamos assim, aprimoramentos, após a adoção da tecnologia na escola. E tudo isso por meio de uma plataforma super encantadora, bonita, que demonstra graficamente ali tudo que vocês precisam saber do projeto. Essas são algumas escolas que confiaram no nosso trabalho nesse meio tempo, mas a gente sempre brinca que a gente atende todas as escolas certificadas pela Apple no Brasil. Então, quem sabe vocês não fazem parte da próxima, caso já não façam parte de alguma hoje, né? Avançando aqui então, falando um pouquinho agora da nossa agenda, a gente vai falar sobre o que é aprendizagem ativa, 2, competências para o século XXI. Eu sei que muita gente olha esse tema e já pensa, mas será que não está meio batido esse assunto? Vocês vão ver que não. Currículo de programação, a gente vai discutir também o que é isso, né? Como que eu posso implementar na minha escola e como que a programação pode funcionar para mim. E depois a gente quer que vocês saiam daqui com próximos passos bem explícitos. Então a gente vai falar sobre ideias e práticas, sobre como aplicar, como implementar de um jeito descomplicado. E por fim, tem a avaliação e o encerramento do evento. A gente sempre fala que o melhor evento que a gente vai fazer é o próximo, porque a gente escuta muito vocês e a gente quer muito escutar vocês, né? Sobre como seguir. E a partir de agora, para conduzir a gente nessa viagem incrível de programação, trago o Leonardo Corrêa. Léo, muito obrigado pela presença hoje. Fica à vontade que o palco é teu. Estou aqui no chat para apoiar no que você precisar e vamos nessa. Maravilha, obrigado a você, obrigado para cada um de vocês aqui conosco. Abre a sua câmera, vão aqui se olhar no olho mesmo, porque eu quero muito que vocês desenvolvam essas habilidades aqui em conjunto. A gente vai falar sobre muita coisa, a gente vai realmente entrar bem a fundo nos tópicos de aprendizagem ativa, currículos de programação, muita coisa legal por aqui hoje. Inclusive, pessoal, por favor, fala para aqui pelo chat de onde que você fala. A gente sempre tem aqui todo o Brasil conosco. É muito importante para aqui, para todos nós saber de onde que vocês falam sempre, tá? Mas Terça-feira olha tinha só, gente de Portugal, inclusive, viu, Léo? De Portugal, exatamente. Já estou vendo aqui o pessoal do Paraná, muito legal mesmo. Obrigado pelas participações. Pessoal, para a gente poder começar, de fato, com o pé direito aqui, eu quero dar um passo atrás. Olha só, que de pensar, para poder pensar sobre de fato como a gente consegue juntar os tópicos, eu quero muito desenvolver com vocês o que de fato é aprendizagem ativa, tá bom? Então, olha só, atenção, porque hoje a gente vai ter agora uma interação
legal? Através do Mentimeter. Então, fiquem atentos ao nosso chat aqui, porque apareceu um link por lá, tá? Inclusive, você pode abrir o seu celular, a sua câmera do seu iPad, por onde for, você pode também apontar aqui para a nossa tela, porque eu quero ver a sua visão hoje sobre o que você acha, sobre o que você entende por aprendizagem ativa. Mais uma vez aqui, pessoal, vocês podem acessar o link pelo chat, tá bom? Você pode abrir, já vai receber por lá uma perguntinha logo logo, já pode entrando, já pode respondendo à vontade. Ou você também consegue abrir a sua câmera do seu celular, do seu iPad, por onde for mais fácil, e apontar aqui para a câmera, vai aparecer um ícone, você pode acessar, você vai ser enviado diretamente para a nossa interação, tá bom? Maravilha, mais alguns segundinhos aqui para você poder escanear o nosso código QR. Tópico super importante, a gente vai realmente falar bastante sobre ele hoje, depois a gente vai realmente mergulhar nos currículos de programação e como que você consegue usar bastante os dois. Como eu trouxe aqui também o guia, a gente vai dar também um olhar mais profundo sobre essas competências gerais e como que elas podem realmente apoiar a nossa sala de aula. Tudo bem? Estou vendo o pessoal de Osasco, o pessoal de Goiânia, Mogi das Cruzes, olha só que interessante. Boa noite também, Fernanda. Obrigado pela participação. Muito bem, pessoal. Mais uma vez aqui para todos vocês. Vocês podem acessar pelo chat, vocês podem entrar por onde vocês se sentirem mais à vontade. Nós já temos algumas respostas por aqui. Olha só, interessante. Estou vendo aqui mão na massa, aluno protagonista com exclamação. Gostei disso, hein? Comprometimento, dinâmica, aluno com foco no ensino, exatamente, hein? Olha só, o pessoal realmente está entendendo tudo aqui hoje, Gui. Aluno protagonista, mão na massa, ser ativo na aquisição do conhecimento, opa, olha só, protagonismo, autonomia, correto? Eu acho que a gente está na mesma página aqui, viu? É onde o aluno atua como protagonista do saber e o professor é o mediador do conhecimento, exatamente, muito bem mesmo. Obrigado pelas suas participações, pessoal. As ideias buscam construir a aprendizagem a partir de uma interação dinâmica, muito legal, dialógica, olha só, exatamente, a ideia da comunicação ativa, né? A gente realmente tem que sempre voltar para o começo. Nós temos a escuta ativa, também temos a comunicação ativa, ela tem que sempre ser levada em conta, né? Obrigado pelas suas participações. Uso de metodologias ativas, aprendizado mais ativo. Estou vendo bastante palavras se repetindo por aqui, né? Estou vendo algumas aqui que eu peguei aqui em geral. Eu peguei protagonismo, dinamismo, peguei ativo, peguei atividades, competências. Olha só, vocês estão realmente indo muito bem. Proatividade, uso de metodologias ativas, tem muita coisa interessante por aqui. Mais de 15 pessoas entraram aqui conosco. Obrigado pela sua participação, viu, pessoal? Exatamente. Agora eu já pude entender melhor como que vocês enxergam isso. E para a gente é muito importante saber por onde que vocês estão olhando, para onde que vocês realmente estão com foco, né? Sim, a aprendizagem ativa em geral é isso, é tudo que vocês estão falando aqui de fato, né? E olha só, se a gente retomar aqui os nossos slides, a gente pode realmente ver de acordo com a definição mais lógica do que é de fato aprendizagem ativa. Olha só, nada mais é do que realmente uma maneira de você ensinar a aprender e, claro, de forma mais dinâmica, olha só, mais dinâmica, mais ativa, onde você, professor, educador, assistente, coordenador, pode trabalhar métodos, estratégias inovadoras, diferentes, que realmente possam engajar, motivar a sua sala de aula, né? Com ambientes de aprendizagem, de fato, diferenciados, inovadores, e que você consiga desenvolver cada uma das competências e habilidades da forma mais eficiente possível. E, pessoal, olha só, a sala de aula ela muda, ela evolui, ela cresce, né? De acordo com a própria evolução do mundo inteiro. E ela vai mudar, ela vai realmente crescer sempre, querendo a gente ou não, né? Dependendo da gente, dependendo do nosso aluno, ela vai sempre crescer. E há vários anos esses tipos de educação, eles vêm evoluindo. Desde o ponto zero até os mais atuais, a gente vai passar sobre cada um deles hoje. Olha só. Pessoal, quando a gente começou a entender a sala de aula realmente, a gente pôde ver a educação 1.0, né? Então, aquela ideia de como realmente está aqui postado aqui o nosso gráfico de hoje, desenho de hoje, né? Professor realmente como aquele ponto de referência, autoridade, e alunos em pequenas caixinhas, pequenos receptáculos de conteúdo. Eles são passivos, eles memorizam, eles aprendem de acordo com a cópia e eles respondem. É basicamente isso, né? Isso realmente
ficou bem no passado, porque isso não desenvolve muita fixação de conteúdo, né? De acordo com vários estudos hoje em dia, através, por exemplo, taxonomia de Bloom, cone de experiência, nós vemos que a cada ano que passa, a criação, o desenvolvimento, a análise, projetos de fato originais conseguem mudar o jogo, conseguem fixar cada vez mais o conteúdo, né? E aqui, com a 2.0, quero que vocês se atentem bem como que estava o professor antes, olha só, como que ele está hoje. No caso, na 2.0, né? Como que ele ficou. Ele estava naquele ponto de foco, ponto de autoridade mesmo, e hoje ele está no mesmo nível. Inclusive, a 2.0 ela vai trazer a ideia da colaboração, de você cooperar, de você estar em grupo, comunicar, trabalhar em equipe, expressão, né? Isso é super, super interessante. E o professor ele está no mesmo nível dos seus alunos. Ele não deve ficar à frente, não deve ficar acima, sempre ao lado dos seus alunos, né? E é bem legal poder ver isso, como o professor, de fato, ele pode ser mais um dentro desse grupo, dentro desse meio, né? E aqui, olha só, a gente pode até ver as diferenças já entre aquela ideia da aprendizagem tradicional para a aprendizagem colaborativa. Olha como muda, olha como realmente a gente consegue desenvolver ainda mais essas possibilidades, né? A gente está vendo aqui um ambiente centrado no seu aluno, ele é o ponto de foco realmente. Nós vemos o professor como orientador, nós vemos a aprendizagem proativa, investigativa, explorativa e, claro, com bastante ênfase na mão na massa, aquela ideia da prática, a gente vai falar bastante sobre ela hoje também, olha só. E aqui também temos os últimos tópicos, né? Aquela ideia da colaboração, da cooperação, da transformação da sua sala de aula. Muito interessante, né? Pessoal, sempre relembrando que ao final nós temos um tópico de perguntas. Então você pode colocar aqui no chat também, que o Gui vai anotar todas para a gente poder falar no final, tá bom? Obrigado pelas suas participações por enquanto. E aqui, então, a gente pulou da 1.0 para 2.0, colaborando em grupo, participando. Nós também tivemos aqui uma evolução, que é a educação 3.0, ela trouxe aquela ideia de uma rede de possibilidades, né? Os alunos realmente estão conectados, estão criando, estão realmente com aquela ideia construtivista. Ou seja, temos novos métodos, as metodologias ativas, elas começaram a aparecer. Então a gente viu projetos, a gente viu ensino híbrido, ensino misto, a gente viu gamificação, a gente vê muita coisa interessante começando a ser desenvolvida em sala de aula, através dos mais diversos níveis, né? Com possibilidades de pesquisa, possibilidade de colaboração, tudo que a gente já pôde ver está sendo sempre trazido novamente por aqui, né? E assim, as evoluções elas começaram a aparecer. A gente teve a nossa terceira revolução industrial, passou para a nossa quarta revolução, né, industrial, e a partir dela apareceu a educação 4.0. A gente já está evoluindo bastante, a gente foi 1.0, 2, 3, agora 4.0 já. Meu Deus. E ela aqui, ela veio realmente a partir da quarta revolução industrial, que é aquela revolução tecnológica, aquela revolução da linguagem computacional, o pensamento, olha só, o pensamento computacional começou a aparecer também. A gente teve agora o começo de toda uma ideia de inteligência artificial cada vez mais presente, a própria Siri é uma delas, né? A gente também tem aqui um tópico que vocês com certeza já ouviram falar, que é a internet das coisas. Para quem não sabe, internet das coisas, esse termo tanto estranho, ele diz que a gente não deve mais pensar em conexão apenas no ser humano com seu celular, com seu computador, com seu tablet. Não, tudo ao nosso redor vai estar conectado. Então, o nosso carro, nossa geladeira, olha só, o nosso fogão, nosso micro-ondas, nossos termostatos, tudo vai estar conectado, principalmente agora com essa rede nova, a 5G, né? Então, bastante coisa interessante acontecendo. E agora aqui embaixo, com bastante destaque, o Learning by Doing, que é o aprenda fazendo, é a mão na massa, né? Você aprender de fato, colocando a prática como tópico, né? Como um tópico forte nisso. Isso realmente fixa bastante conteúdo, você vai poder criar, desenvolver com todos eles. Inclusive, pessoal, aqui nós tivemos 3 tópicos aparecendo, inclusive, para mim, são os 3 pilares da sala de aula hoje em dia. Um que é o ambiente inovador, o espaço inovador, o professor confortável e o aluno protagonista. Eu falei que esse termo ia sempre aparecer por aqui, né? O protagonismo, a autonomia tem que estar sempre sendo desenvolvida. Então, não apenas ver só o professor e o aluno como um meio de aula mesmo, mas também o ambiente em si, ele tem que incitar a inovação, ele tem que ter as ferramentas, os recursos possíveis, ele tem que ser
modular, tem que ser flexível, ele tem que realmente ser mais um pilar na sala de aula, né? Professor confortável, cada vez mais se qualificando, cada vez mais ficando realmente a par das novas possibilidades, os novos recursos. E também o aluno como foco, o aluno autônomo, protagonista de fato, né? E eu falei aqui para vocês que o mundo está evoluindo, o mundo está crescendo, querendo a gente ou não, e inclusive a educação também. Eu já estou falando que nós já temos uma nova educação aqui, tem a 5.0. Pessoal, a 5.0, ela vai tratar dos mesmos tópicos, mas olha só, dando bastante ênfase nas competências socioemocionais. É um tópico bastante importante, um tópico que tem que ser levado em conta. É aquela ideia de você olhar para o seu aluno como um ser humano sendo desenvolvido. Ele tem facilidade, ele tem frustração, ele tem dificuldade, ele está compartilhando com outros seres humanos ali. Então é bem importante a gente poder levar isso em conta, colocar a criatividade no mesmo patamar da alfabetização, colocar as competências socioemocionais no mesmo patamar da informação, do conteúdo. Inclusive, o próprio pessoal, até aqui, mudando aqui, trazendo aqui uma vírgula visual, né? O próprio Fórum Econômico Mundial, ele sempre faz listas, né, sobre quais competências que vão estar sempre sendo desenvolvidas e que devem ser desenvolvidas nos próximos 5 anos aí. Inclusive, a gente já mencionou algumas vezes ela, mas hoje eu vou trazer bastante detalhes sobre ela. Inclusive, um novo tópico. Nós já estamos com a nova lista de 2025, olha só. Então, aqui nós temos a lista de 2020, ano passado, ano que não foi fácil, né? E ela está aqui conosco desde 2015, né? Essa lista. A gente viu que algumas coisas mudaram já de cara. Nós já vimos que, por exemplo, olha só, lá no pódio nós temos a criatividade. Então, o que eu acabei de falar está fazendo sentido há algum tempo já, né? Você está vendo aqui também o gerenciamento de pessoas, coordenação em grupo, inteligência emocional. Olha só como esse caráter socioemocional está sendo sempre tratado em sala de aula, né? Esse é um tópico bastante importante. Agora, como será que vai ficar para os próximos 4 anos aqui, hein? Como que vocês acham que vamos ficar com essas 10 habilidades, pessoal? Realmente mudou bastante. De acordo com o próprio fórum, tivemos bastante mixagem, mesclas de possibilidades. Então, inclusive, novos tópicos apareceram que nunca estavam aqui antes, né? Então, raciocínio, a resiliência, tolerância, flexibilidade, olha cada termo forte, importante, né? O design, programação de tecnologia, então você realmente ter os diferentes tipos de uso em sala de aula, vou falar um pouco mais também, logo logo, mas eu quero que você se atente mesmo ao nosso pódio. Olha só o top que está lá em segundo lugar também, junto com o pensamento analítico, inovação, aprendizagem ativa, exatamente. Né? Essa ideia de você trazer o aprendizado de forma dinâmica, de forma rápida, ágil e, claro, eficiente, né? O que a gente está vendo aqui, pessoal, são tipos de habilidades, correto? São diferentes tipos de técnicas, né? Nós temos aqui as competências técnicas, que a gente já ouviu falar sobre hard skills, né? Que são aquelas técnicas mesmo que vão usar, de fato, o desenvolvimento de tecnologia, de possibilidades. E também nós temos as competências socioemocionais, né? E aqui é um tópico com bastante interesse hoje, que a gente vai desenvolver bastante isso. Eu vou falar sempre sobre isso hoje, sobre esses tópicos. Eu quero que vocês vejam como é misto, é flexível essa tabela aqui, então, né? A gente vê os mais variados tópicos possíveis, embaixo, em cima do 10 até o 1, né? E a aprendizagem ativa realmente está lá em cima, imperando, trazendo realmente essa nova visão para a nossa sala de aula, né? Ela vai mudar, ela vai realmente fazer diferença. Então, eu quero que a gente resuma aqui. A gente quer trazer os pontos principais para todos vocês. São 4, tá? Primeiramente, olha só que frase importante, olha só que assimilação importante essa. Pessoal, de acordo com o próprio fórum, metade de todos os funcionários do mundo precisam de requalificação até 2025. Ou seja, daqui os próximos 4 anos, metade de todos os funcionários vão ter que se requalificar, porque o aumento da adoção da tecnologia vai realmente mudar todos esses recursos, né? Então, vai realmente mudar todo o nosso cenário, todo o nosso universo de possibilidades mesmo. Em segundo ponto aqui, o pensamento crítico e a solução de problemas estão no topo da lista. Olha como a gente sempre está vendo um crescimento, de fato, né? Então, sempre trazer em sala de aula tópicos de mundo real, tópicos de solução de problemas, você desenvolver o pensamento analítico, como aqui trouxe mesmo Gui, resolução de problemas complexos sempre em alta, exatamente, exatamente.
E aqui os nossos últimos dois tópicos, hein? Atenção, bastante atenção para eles. É aquela ideia de você ver as novas habilidades aparecendo, né? Então, a autogestão, o autogerenciamento do seu aluno, a aprendizagem ativa, a resiliência, tolerância, flexibilidade em sala de aula, né? E, claro, tudo isso forma uma junção de competências das técnicas junto com as nossas socioemocionais. Você entender que o seu aluno, para ele conseguir ser um adulto saudável, criativo, de fato, realmente produtivo, isso tem que ser levado desde os anos iniciais, desenvolvendo esses dois tipos de habilidades. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Então, assim, a gente consegue seguir em frente, a gente já pôde entender realmente de onde que surgiu tudo isso, né? Como que se forma a aprendizagem ativa, a gente pôde desenvolver as competências, de onde que isso vem, como que isso impacta a sua sala de aula. Mas agora a gente sempre entende também que tem um outro lado. Como que a gente consegue desenvolver isso, então? A gente já sabe o que é, mas como que eu consigo desenvolver? A própria Apple, ela tem há mais de 40 anos em conjunto da sala de aula de faculdades, professores, alunos, sempre a princípio trazendo aparelhos de ponta, né? Então, você pensar que há mais de 40 anos a Apple pôde realmente empoderar a sala de aula, isso é bem interessante mesmo. Mas ela foi entendendo, pessoal, que tem tido uma nova atração, um novo desejo em sala de aula, um desejo de criar, um desejo de inovar, de trazer novos recursos para a sala de aula, além apenas dos aparelhos em si. Mas você, como que você vai desenvolver isso? Né? Como que você vai realmente fazer isso crescer e aumentar? E desde 2017, 2018, a Apple desenvolveu currículos de programação e criatividade para todos. Tá? Todos eles repletos de aplicativos, de ideias, recursos, possibilidades, atividades e, ao mesmo tempo, apoio para você, professor. Né? Então, você vai ter todo um apoio do começo até o fim da sua aula. Hoje, nós vamos dar foco em programação. Tá? A gente, inclusive, já fez eventos dos outros currículos de criatividade, das mais diversas possibilidades. Inclusive, hoje a gente retoma programação. E eu quero que vocês atentem-se ao termo para todos. Programação para todos. Todos podem programar, pessoal. A gente realmente vai desmistificar e descomplicar todo esse termo, todo esse tabu que envolve, de fato, o código, a programação em si. E aqui, dentro desses currículos, principalmente, nós vemos que o combustível, a espinha dorsal, de fato, é a linguagem Swift, que é uma linguagem que foi feita exclusiva para a Apple. A Apple ela usa exclusivamente a Swift, ou seja, metade dos aparelhos do mundo inteiro utilizam essa linguagem, né? E desde então, ela é a mais rápida do mundo. Ela é fácil, poderosa, ela é de código aberto, então qualquer pessoa consegue aprender, consegue usar. Inclusive, eu quero que você se atente aqui, por favor, olha para a nossa tela aqui hoje e atente-se aos termos. Fácil, poderoso, aberto, tudo que uma sala de aula tem que ser, né? Para e pensa, não é? Tudo que uma sala de aula tem que ser. Tem que ser fácil, poderosa, ágil, aberta, dinâmica, protagonista. Tudo que a gente viu hoje também no começo do nosso evento. E aqui, a linguagem Swift, desde então, desde quando ela foi criada quase 10 anos atrás, ela tem sido top 10 das linguagens mais usadas no mundo. Pessoal, dentre as mais de 700 linguagens do mundo, ela sempre foi top 10 das mais usadas, né? Por motivos óbvios, ela vai estar em praticamente todas as casas do mundo, né? Porque praticamente todas as casas têm possibilidade de poder ter, hoje em dia, um aparelho Apple, né? E é bem interessante saber que a gente vai estar incluindo isso em sala de aula dos mais variados sentidos, né? Dentro de aplicativos, dentro de recursos, de ideias de aula, de atividades e também até com outras possibilidades, até robótica, olha só. Então tem muita coisa legal sendo pensada, desenvolvida, e a gente consegue ver isso tudo a partir dos currículos, né? De acordo com os nossos currículos aqui, nós temos duas possibilidades, né? Nós temos aquele que é o começo, que é aquela ideia para você começar a colocar o pé realmente na água mesmo, você entender o que de fato é a programação em si, como um todo. A gente pode pensar neles aqui na sua esquerda. Nós temos para iPad, temos para Mac, e nós também temos aqui focado para Mac uma ideia, uma nova proposta mais avançada, mais complexa, mais realmente desenvolvendo outras habilidades mais avançadas mesmo, que é os currículos de desenvolva em Swift, né, voltado para Xcode, voltado para Mac também. Muita coisa interessante por aqui, muita coisa sendo desenvolvida. Nós aqui, hoje a gente vai focar nos currículos
de programação para todos, tá? Porque para você começar a entender, para você entender como que você consegue aplicar, como que você consegue desenvolver a aprendizagem ativa em sala de aula, né? Tem muita coisa interessante por aqui. E aqui, olha só, nós temos 2 livros, né? Inclusive, eu vou te convidar a entender como que funciona tudo isso. Como que esses livros aqui funcionam, né? Porque nós temos 2 cores, né? Nós temos a cor laranja, que é voltada para o seu aluno, e a cor branca, que é voltada para você, professor e educador, né? Ela vai realmente chegar com todas as possibilidades, com todos os recursos, apoios, e também o livro branco, ele tem tudo do livro laranja, então a gente vai até ver isso com um pouco mais de calma hoje. Pessoal, esses livros, eles funcionam sempre da mesma forma, tá? Eles trazem o Playgrounds, que é esse app aqui que está no nosso canto inferior esquerdo, ele vai trazer vários pacotes diferentes, várias ideias diferentes, e em sequência, atividades. Então você vai sempre trabalhar uma experiência gamificada e também atividades. Essas aqui que podem ser dentro de apps, dentro de recursos, e ao mesmo tempo desplugadas, ou seja, de forma offline, sem nada, sem nenhum tipo de aparelho, de app mesmo. Apenas crianças com crianças, alunos com alunos, jovens com jovens, trabalhando entre si, naquela ideia da colaboração, da participação, né? Então, realmente, como que a gente consegue começar a entender isso? Eu te convido a abrir as primeiras páginas do livro aqui comigo, tá? Aqui você vai ver que nesse livro, no Puzzles, né, que é os quebra-cabeças, né, nós temos todos os comandos iniciais, todas as mecânicas, os recursos iniciais, inclusive para qualquer linguagem, tá? Não apenas para Swift. Temos comando, temos funções, código condicional, temos loops, parâmetros, tem muita coisa legal. E aqui você já vai ver de cara que você vai ter 4 tópicos aqui para você desenvolver. Então, aqui nas bolinhas com cores, nós temos o aprenda, experimente, coloque em prática e conecte. Pessoal, esses tópicos eles estão em cada capítulo do livro, tá bom? E assim que a gente abre, nós temos um feedback interessante. Nós vemos que aqui nós temos um tópico diferente. Olha só, temos aqui o título, comandos, e logo acima nós temos aqui aluno, tá vendo? Ó? O que quer realmente dizer isso? Nós temos aqui os 2 livros inseridos no livro de capa branca, do guia do professor, tá? E aqui a gente começa vendo o livro de capa laranja inserido aqui dentro. Então você vai ver tudo que o seu aluno vai poder ler para depois você conseguir desenvolver. E aqui a gente começa com comandos. Logo na próxima página, que no caso aqui comandos é realmente a base do código, então são pequenas instruções, eu vou falar mais também sobre ele. Aqui nós também temos, olha só, logo em sequência, assim que você abre o capítulo, próxima página, ele já te dá uma dica de aula, olha só. E também vou falar um pouco mais sobre ela logo logo. E depois dessa ideia de aula, ele vai trazer o app Swift Playgrounds. Ele vai desenvolver em conjunto com experiências, com pacotes diferentes, né? E é legal porque, por ser uma experiência gamificada, ela traz uma evolução gradual bem precisa, assertiva. O aluno vai estar realmente aprendendo sem nem perceber. Isso é bem interessante. Sempre relembrando que esses livros eles estão gratuitos para qualquer aparelho da Apple, tá? Então, iPhone, iPad e também Mac. E agora nós vemos também que as próximas páginas elas vão trazer o mesmo tópico, comandos também, mas agora, olha só, para o professor. Então, ele vai desenvolver as mesmas ideias, mas também agora com outras habilidades também. Então, ele vai te dar sempre conhecimentos prévios. Então, você pode desenvolver até uma ideia de, por exemplo, ensino híbrido. Você pode trazer uma sala de aula invertida com eles, pode ser bem interessante mesmo. Ele sempre te convida a fazer um trabalho em equipe, um trabalho em grupos, pode ser bem legal. E, ao mesmo tempo, você pode sempre formar um pequeno glossário, vamos falar assim, né? Um mural de vocabulário. Esses tópicos diferentes, esses termos novos que estão aparecendo, ele sempre também te convida a desenvolver isso em sala de aula, né? Um tópico que eu sempre gosto, sempre de pontuar firmemente, é que sim, você não precisa ser realmente super hábil em programação, você não tem que ser um programador para dar uma aula de programação. Pessoal, a programação, a cada ano que passa, ela vai ser necessária realmente em qualquer tipo de profissão, qualquer tipo de local, desde corporativo até, por exemplo, educacional. E a gente saber que nós temos realmente todos esses apoios em sala de aula, né, de você ver que você tem, por exemplo, olha só, as soluções para cada nível do nosso jogo. E também, inclusive, aqui embaixo nós temos um erro comum, que talvez eles possam vir a cometer, né? Então você tem realmente todo um apoio de começo com ideias de aulas
integração, muita coisa legal sendo desenvolvida aqui hoje. Tudo bem? Assim, sempre relembrando que você pode trazer a sua dúvida para a gente aqui. Eu quero desenvolver com vocês como funciona, então, o Swift Playgrounds. Eu trouxe vários pacotes diferentes hoje para vocês entenderem. Inclusive, hoje também eu vou trazer várias ideias de práticas para vocês poderem aplicar em sala de aula, tá? Pessoal, principalmente, como o livro mesmo traz, a gente vai trabalhar o Swift Playgrounds, o pacote Aprenda a Programar, que é esse que está na sua tela agora, tá bom? E ele vai desenvolver um jogo, que é um jogo em 3D, bem bonito, bem interessante mesmo, onde você vai poder pegar joia, você vai poder andar, virar à esquerda, virar à direita, passar portal, bater em botão. E ele sempre traz, olha só, aqui, aqui na esquerda, ele sempre, para cada capítulo, então função, comando, condicional, ele sempre introduz isso para poder descomplicar a ideia dessa mecânica. Então, o comando, ele vem falar para você, você já fez alguma, por exemplo, receita de bolo? Você já usou algum manual? Então, você já usou comando. Né? Inclusive, vocês todos já programaram, sempre estão, nós sempre, de fato, estamos programando. Né? Vocês mesmos se programaram para estar aqui hoje. É bem legal poder ver dessa forma, né, realmente mais fácil, mais aberta. Mas, pessoal, antes de ser um jogo, o Playgrounds, ele traz experiências, ele traz pacotes. Ele é realmente uma prateleira de experiências diferentes. Essas que você, assim que você abre, você pode tocar lá no canto inferior direito, em ver todos, que você vai poder abrir toda uma gama de possibilidades. E aqui ele sempre começa com o topo ali do Aprenda a Programar, para você entender as mecânicas, os recursos, as possibilidades realmente mais a fundo, né? E aqui em sequência nós temos os desafios, olha só que legal, desafios esses que podem ser feitos em apoio à sala de aula, desafios que vão realmente do principiante até o avançado mesmo, e nós também temos possibilidades aqui de você talvez pensar nessas fases a mais como talvez um modelo à la carte, onde o aluno vai poder escolher o que ele quer fazer, o projeto que ele quer desenvolver, ou seja, o protagonismo, a autonomia está sempre em foco aqui. Eu também, modéstia à parte, eu gosto muito dos pontos de partida, esses aqui embaixo, que estão com esse fundo branco. Eu gosto muito porque ele traz aquela ideia da trilha de aprendizagem. Né? Então, você vai poder desenvolver o código em Swift cru mesmo. Ou seja, pode ser desde uma tela em branco, onde você mesmo vai desenvolvendo desde do zero mesmo, até você desenvolver pequenos recursos, pequenas habilidades que vão realmente partir de um ponto de partida, um começo, um início. Então, nós temos aqui formas, colunas, gráficos, criações, mundos de puzzle. E nós também temos aqui, olha só, temos um tópico que se chama respostas. Esse aqui é muito legal. Inclusive, quando a gente pensa em respostas, a gente pensa também num chatbot. Esse aqui é o pacote de respostas, tá? O que ele traz para a gente? Pessoal, a gente sempre busca aqui entender, talvez, como que a gente pode fazer isso para uma sala de aula, né? E vocês podem pensar que nós temos apoio multidisciplinar aqui também. E aqui você pode, por exemplo, desenvolver um chatbot com eles. Nada mais é do que uma Siri, por exemplo, que é feita através de texto. E essa Siri somos nós que fazemos. Ou seja, pode ser você, professor, pode ser o aluno. Aqui no caso, eu dei um exemplo que ele trata bem como se fosse uma aula de ciências, sobre, por exemplo, efeito estufa, aquecimento global. E aqui eu trouxe algumas possibilidades, olha só. Eu mostrei que eu quero que o chatbot me faça uma pergunta. Então, qual é o seu nome? Olha só que legal. Deixei aqui embaixo uma variável, então deixei aqui um espaço aberto para você poder colocar o nome. E aqui ele vai responder de acordo com o seu nome. Então, olá, nome inserido, olá, Léo, olá, Gui, entendeu? E automaticamente ele vai falar, hoje vamos aprender sobre mudanças climáticas. Olha só que legal. Isso aqui pode ser uma entrega sobre um tópico específico. Então, se você é professor de ciências, você quer falar, por exemplo, sobre aquecimento global, me faça um programa de chatbot onde você consiga responder a pergunta o que é aquecimento global. Eu vou até dar aqui o play, olha só. Eu toquei ali embaixo no executar o meu código, apareceu. Qual que é o seu nome? Apareceu ali o nome, eu vou escrever Leonardo Corrêa, eu vou enviar, sempre baseado com o nosso código ao lado, olha só. E aqui nós temos, olá, tudo bem, Léo? Vamos hoje aprender sobre mudanças climáticas. Qual que é a sua dúvida? E aqui no caso nós já temos uma resposta pronta para uma pergunta pronta, né? Então, o que é aquecimento global? Quando eu envio,
ele toca e ele responde automaticamente. Olha só que legal. É muito bom porque a gente consegue desenvolver todo um apoio realmente, de fato, multidisciplinar. Então você consegue desenvolver isso com matemática, português, com várias entregas diferentes, né? Mas, olha só, os pacotes eles vão muito além dessa ideia mais básica, só texto e realmente inserções em texto mesmo. Nós também temos possibilidades mais estéticas, mais trabalhadas visualmente. Esse aqui é mais um pacote que se chama Piscada, e ele vai simular uma célula do corpo mesmo, né? E a célula é um organismo que depende de um ecossistema, depende realmente de um grupo de células para ela poder viver. Ela não é unicelular, nós somos pluricelulares, olha só. E aqui ele traz todo um desenvolvimento através de regras, né? Regras que realmente células usam de fato para poder viver. Então aqui, olha só, nós temos aqui regras dessa simulação. Qualquer célula viva com menos de 2 vizinhas vivas morre. Segundo tópico, qualquer célula viva com 2 ou 3 vizinhas vivas permanece viva. Então são pequenas regrinhas ali inseridas que você consegue desenvolver toda uma interação através de células. Olha só, eu vou aqui tocar o play. Quando a gente toca no executar o código, a gente vai vendo que as células elas já estão mudando, crescendo, evoluindo. Se eu tentar tocar em apenas uma célula, ela morre automaticamente. Agora, se eu desenho 4 células em conjunto, elas permanecem vivas, olha só. A ideia da colaboração, a ideia do grupo, do organismo pluricelular, né? E também para as próximas fases, nós vemos outros tipos de possibilidades com as mesmas regras. E aqui, no caso, você tem um pouco mais de avanço de acordo com a configuração. Esse aqui, você pode mudar, por exemplo, o emoji. Aqui, no caso, o emoji feliz é para a célula viva, o emoji de fantasminha é para a célula morta. E mesma coisa, eu vou aqui desenhando células únicas, elas vão morrendo automaticamente. Mas se eu desenho com o dedo um grupo de células, elas conseguem se manter vivas, né? É bem interessante isso. E pessoal, sempre relembrando que esses dois aqui agora, eles são do grupo de principiantes, ou seja, o básico do básico do básico. E olha só como eles são potentes, eles são bonitos, eles são assertivos, eles podem desenvolver muitas possibilidades, né? Realmente tem muita coisa interessante para a gente poder trabalhar aqui hoje. Esse aqui é só o começo de pacotes. Eu convido você a poder realmente entrar de cabeça, mergulhar a fundo para você poder entender o que você pode fazer. Tá? Nós temos aqui outros também, outros eventos, onde a gente pode trabalhar outros pacotes. Nós temos espirais, nós temos Joaquim Pô, naquela ideia do pedra, papel e tesoura. Tem muita coisa legal. Inclusive, obrigado aqui pela dúvida. Eu quero muito saber se vocês já puderam algumas ideias para você poder aplicar. Fique à vontade para poder trazer também as suas dúvidas, tá bom? A gente vai sempre ouvir vocês por aqui. Agora, a gente já ouviu, então, pacotes, aplicativos. Mas peraí, Léo, como que eu consigo, então, desenvolver isso em sala de aula se eu não puder, por exemplo, ter um aplicativo desses em mãos? Se eu quero também pensar um pouco fora da caixa, eu quero pensar um pouco de forma diferente. Uma forma, talvez, mais colaborativa, que não dependa, de fato, também de um recurso digital, né? Bom, principalmente aqui, nós podemos pensar que a gente já viu algumas ideias aqui hoje, né? Então, pensando por exemplo, no capítulo 1, que é realmente o começo de tudo, né? Nós vimos os comandos. Os comandos, eles são realmente o início. E aqui, na segunda página, ele traz uma caça ao tesouro, onde você, professor, pode esconder alguma coisa em sala de aula, e você pode ir dando pequenas dicas, pequenos códigos, olha só, pequenos comandos para eles, né? Legal isso. E eles, por si só, eles vão vendo na lousa, por exemplo, a cada linha que você vai colocando, para onde que eles têm que ir, ou pequenos papeizinhos, eles podem fazer isso sozinhos, podem fazer em casa, eles podem fazer de várias formas diferentes, né? Mas também nós temos outras possibilidades aqui. Ele também sempre traz novos recursos, novas ideias, para você poder realmente sempre trazer conhecimento prévio, aquela ideia da colaboração. A gente pode passar para o próximo capítulo, capítulo funções, que é um dos meus favoritos aqui. O que é uma função, pessoal? A função ela é um agrupamento de comandos. Então, você pode ver aqui, por exemplo, nós temos uma função de escovar os dentes, né? Quando você pensa em escovar os dentes, você pensa que você faz no modo no piloto automático. A gente nem pensa mais para fazer. Eu não vou pensar, não, preciso pegar a escova, vou colocar pasta, vou escovar a parte da frente, a parte do lado. Não, eu só pego e faço. É basicamente isso. Eu aperto a minha função escovar os dentes, né? Ou seja, em código, a gente pode também, previamente, configurar uma lista de comandos dentro de uma função.
Ali em cima você está vendo, ó, função escovar os dentes e abaixo vários comandos, né? Ou seja, você pode trazer dentro das mais variadas possibilidades com eles, né? E isso é muito legal, você pode pensar isso para, por exemplo, história, como que você faz uma pesquisa histórica, como que foi a queda da Bastilha, por exemplo, vamos aqui voar um pouquinho, como que funciona o método científico, ou até coisas mais mundanas, né? Como, por exemplo, escovar o dente, trocar um pneu, tomar banho, pentear o cabelo, pode ser bem legal, desde os anos iniciais até os anos mais avançados, tá? Inclusive, você pode também fazer isso via forma desplugada. Você pode pegar pequenos papeizinhos e colocar em caixas, onde a caixa é o grupo e os papéis são cada comando. Olha só que interessante. E aqui também você pode usar, por exemplo, aplicativos externos do próprio iPad. Então você pode usar o Clips, que é um app que eu sou apaixonado por ele. Ele faz vídeos super assertivos, super bonitos, de forma bem prática mesmo. E você pode criar toda uma ideia, pequenos clipes, onde cada clipe é um comando e o vídeo como um todo é a sua função agrupada. Olha só que interessante esse momento, né? Então você pode colocar ali, ó, coloca a pasta de dente na escova, escova a parte frontal e por aí vai, né? E aqui a gente consegue sempre seguir em frente, né? Tudo bem, Léo, você já viu aqui os comandos, já vimos funções, tem muita coisa legal. O que mais a gente tem por aqui? Léo, eu quero ouvir mais possibilidades. Pessoal, nós temos aqui os próximos capítulos também. Nós temos aqui o capítulo de loops. Loop é tudo aquilo que se repete, basicamente isso. E aqui nós temos duas visões para loops, tá? Nós temos o loop que é o while, que é o enquanto. Ele vai acontecer enquanto alguma coisa estiver sendo feita. Então vamos pensar para ficar um pouco mais claro. Enquanto o semáforo estiver vermelho, eu vou ficar com o meu carro parado. Se não, eu posso andar. É basicamente isso, entendeu? O loop for, a gente pode pensar talvez numa lista de compras. O loop for ele vai desenvolver aquela sequência de repetições por um número de quantidades que eu previ, entendeu? Então você pode, por exemplo, eu preciso comprar 5 tomates. Então você vai fazer 5 vezes o ato de pegar tomate e colocar no saco. Pegar tomate e colocar no saco, entendeu? Preciso comprar 5 águas. Você vai fazer 5 vezes. Pegar a água, colocar no carrinho. Pegar a água, colocar no carrinho. É basicamente isso. E nós também podemos usar ideias, além dessas que podem ser, por exemplo, fora de apps, mas também ideias dentro de aplicativos. Aqui nós temos apps que vocês podem, de fato, desenhar por cima de uma foto. Nós temos o App Pages, o Keynote, e temos o Foto também. Olha só. Esse aqui é um exemplo do encontrando padrões, tá? Então, são ideias que se repetem, formas geométricas que se repetem ao seu redor. Então você pode tirar uma foto e você pode ir lá no seu app Fotos, lá no topo direito, editar, tem o botão de marcação, você pode escolher uma cor e você consegue colocar, por exemplo, aqui como eu fiz, o vermelho para quadrados, para retângulos, quadriláteros, né? O verde para círculos, o amarelo para triângulos. É muito legal porque você vai desenvolvendo. E essa aqui é uma ideia que eu vejo sendo aplicada em qualquer nível, no nível desde o infantil até ensino médio, sabe? É muito legal a gente poder pensar que temos esse nível de flexibilidade, né? E olha só como que fica interessante. Você pode pedir uma entrega para eles. E, pessoal, essa ideia aqui também pode ser feita com papel, com lápis de cor, com foto. Você pode fazer isso também muito bem, tá bom? O que importa é que a ideia, como que você vai fazer ela, tá? E aqui também nós temos o nosso segundo tópico aqui. Inclusive, esse aqui vai ser a minha última inserção dentro de práticas, tá? Vai ser sobre o código condicional. O código condicional talvez seja o mais importante, porque a gente consegue ver ele desde você, por exemplo, apertar um botão para você fechar o semáforo, até você colocar isso num foguete e você mandar para Marte, dentro com sensores, com possibilidades, com giroscópios, com vários tipos de ideia, para um foguete pousar em Marte. É basicamente isso. Para você ver o nível de automação que um código condicional consegue trazer. Então é aquela ideia de você trazer o C, né? O C e o C não. Se eu apertar o botão, o semáforo vai fechar. É basicamente isso, entendeu? E isso vai desde essa base básica, simples, até realmente infinito, realmente. Então você pode começar aqui na nossa próxima página, ele já traz uma ideia super legal e também realmente clássica, aquela ideia do mestre mandou, sabe? Então você pensar aqui, por exemplo, olha só, atenção, tá, Gui? O mestre mandou quem tá de capuz fechar a câmera.
Entendeu? O mestre mandou quem está de capuz abrir a câmera, fica à vontade, obrigado, Gui. O mestre mandou quem está. Muito bom. O mestre mandou quem está de camisa vermelha sentar no chão. O mestre mandou quem está de camisa vermelha e de calças ficar de pé. Olha só que legal. Você consegue ir ficando cada vez mais específico, ou seja, gerando condições realmente, né? Muito legal poder desenvolver essas ideias em conjunto, essas práticas. E, mais uma vez, pode ser feito com aplicativos, pode ser feito com vídeos, ou pode ser feito também em conjunto, né? E aqui também você pode ver que, inclusive, temos um diagrama para ficar até mais claro ainda. Então, sim, é basicamente isso. Então, se tal ação estiver sendo feita, então nós temos tal ação. Se não, a gente consegue pensar de uma forma diferente, tá? Ele traz muitas ideias legais por aqui. E eu também vou trazer uma ideia legal por aqui também, que vai ser o gerando condições. Olha só. Eu convido você para vir aqui comigo para uma mata bem densa, uma floresta. A gente vai encontrar uma ponte pêncil, tá? Uma ponte realmente antiga ali. Agora eu te pergunto, em quais condições você atravessaria uma ponte? A gente está vendo aqui que o pessoal do GIF ele vai realmente tá indo bem tranquilo mesmo, porque parece ser uma ponte bem firme, né? Mas olha só, da minha parte, eu separei alguns tópicos, tá bom? Primeiramente, eu ia ver se as cordas estão intactas, se os troncos também estão intactos, se a ponte está escorregadia, se ela tem bons apoios, se a estrutura em si é confiável como um todo. E talvez o mais importante, o que nós temos embaixo, né? Temos água, temos solo, né? A gente pode cair no rio, a gente pode cair na mata mesmo, a gente pode se machucar. Ou seja, você pode fazer isso com seus alunos, eles nem vão estar percebendo que eles estão desenvolvendo código condicional, né? Então, realmente tem muita coisa legal. Isso aqui é só um dos tópicos que você pode fazer. No livro a gente tem várias possibilidades e tem muita coisa legal para ser feita aqui dentro, tá bom? Sempre relembrando, pessoal, sempre relembrando quais são as possibilidades de aplicação que nós temos por aqui. Pessoal, vai desde o início, realmente dos anos mais de início mesmo, a gente pode pensar infantil, até os anos mais avançados, nós temos ideias também com outros currículos que tem uma proposta um pouco mais avançada também. Você pode fazer isso usando métodos ativos. Então, você pode fazer isso dentro de um projeto, você pode fazer isso com gamificação, você pode fazer isso com ensino híbrido. Tem muita coisa legal. E também, claro, de forma unidisciplinar ou interdisciplinar, multidisciplinar. Você pode sempre abrir a sua porta e alcançar novas disciplinas, né? Uma sala de aula que realmente é inovadora, ela quer abrir a porta, ela quer respirar, ela quer alcançar toda uma comunidade, né? E aqui a gente vê vários níveis de possibilidades para isso, vários recursos diferentes para poder desenvolver tudo isso. Então, sempre relembrando também, pessoal, que ambos os currículos de programação, de criatividade, todos eles têm suas competências baseadas na nossa base nacional curricular comum. Ou seja, mais de 200 professores no mundo inteiro conseguiram desenvolver, e aqui nós temos esse respeito à nossa base nacional. Ou seja, cada competência, cada atividade, cada objetivo, cada conceito está baseado na nossa base nacional curricular comum. É muito apoio, é muita possibilidade, é muito recurso, muita confiança que você, professor, consegue realmente depositar por cima desses currículos. Ele te apoia do começo ao fim e você consegue, de fato, gerar uma aula que vai desenvolver bastante aprendizagem ativa. Tudo bem? Pessoal, assim a gente encerra a fala geral. O que a gente pôde ver hoje? O que a gente pôde se basear hoje? A gente pôde ver, no começo eu pude ver, no caso, a sua visão, a princípio, sobre o que é realmente uma aprendizagem ativa, a gente pode desenvolver as competências, a gente pode até analisar um pouco mais a fundo elas, o que foi interessante também, né? E, em sequência, como que o currículo de programação da Apple consegue aumentar, incrementar essa possibilidade e trazer, inclusive, os seus alunos mais para perto de você, engajar, motivar, respeitar a individualidade deles. Cada inteligência é diferente, cada aluno é diferente, eles não são forminhas, eles não são receptáculos, eles são seres humanos que estão que estão realmente crescendo, desenvolvendo. E é sempre importante a gente sempre respeitar isso. Agora, olha só, Guilherme Camargo, como que o pessoal que está aqui hoje consegue desenvolver mais a fundo ainda esse começo, esse beabá de programação? Ah, essa é fácil. A gente tem cursos de pensamento computacional para apoiar os professores que querem dar esses primeiros passos na programação. Então,
entra lá no site da Sejunta, tem uma categoria inteira chamada Pensamento Computacional, e lá vocês vão poder ver um curso do Beabá, da programação, ou seja, não sou programador. Obrigado, Ivan, vi que você está aqui, obrigado, muito gentil você, gostei da sua participação. Você pode entrar lá em Pensamento Computacional e você pode escolher o Beabá da programação para professores, ou seja, não trabalho com programação, nunca programei, quero saber, quero conhecer. Tem um curso lá para você, e tem também outros cursos que estão mais relacionados e aproximados com a aplicação do conteúdo que o Léo mostrou hoje. Então, fiquem à vontade para acessar. Escolas parceiras têm o voucher, não se esqueçam. E a gente está super aqui para ajudar vocês, tá? E avançando aqui, teve muita pergunta boa, inclusive, viu, Léo? Mas antes de chegar na pergunta, o aprendizado não para por aqui, hein, gente? A gente tem uma comunidade de Apple Teachers. O que isso quer dizer? Pega seu celular, mira aqui no código QR, vai aparecer um convite para você entrar num grupo do WhatsApp e lá a gente troca ideias, lá a gente troca informação, lá a gente conversa. E o grupo não é nosso, o grupo é de vocês. Então vai lá e pergunta o que você tem dúvida, compartilhe, contribui do jeito que você achar que deve. A ideia é que essa comunidade seja cada vez mais forte e cada vez com mais professores que implementam e cuidam da tecnologia em sala de aula. O Léo vai colocar o link aqui no chat do WhatsApp. Obrigado, Jane, por ter pedido, viu? E avançando aqui ainda, a gente tem agora um momento de dúvidas, perguntas, questões que vocês mandaram tanto no formulário de inscrição quanto agora. São 5 minutinhos reservados aqui para a gente levantar essas perguntas. Léo, posso começar? À vontade, à vontade. Eu não vejo a hora de ver aqui. Então, fechado. A primeira pergunta que apareceu aqui foi da Xênia, voltando um pouco lá no início. Essas habilidades socioemocionais que você mostrou lá no século XXI e etc., estão ligadas à neurociência e neuropedagogia? Como esses recursos da educação 5.0 podem auxiliar nossos estudantes nessa pandemia? Com certeza estão, com certeza estão. A gente tem que sempre pensar realmente como cada aluno, como uma pessoa diferente. Eles são diferentes, eles pensam de forma diferente. E, Shane, é bem também, o que eu posso te dar de dica, assim, é você sempre pensar que cada aluno, ele não é uma tela em branco. Não, ele tem as suas cores, eles têm as suas tintas próprias para você trabalhar da melhor forma com eles. Né? Então, você sempre pode ver que cada turma é uma turma diferente, cada aluno é um aluno diferente. E você sempre trabalhar as competências socioemocionais é você mostrar para ele que tá tudo bem você errar, tá tudo bem você se frustrar, tá tudo bem você estar em conjunto e talvez a sua ideia não ser a que vai ser, por exemplo, usada pelo grupo, mas que você consiga passar por isso, que você consiga ter um gerenciamento próprio. A psico a ideia geral das novas inserções em aula, elas batem muito nisso, elas realmente tocam muito nessa tecla, tá? Obrigado, Sheila. Obrigado a você, Léo. Tem uma outra pergunta muito boa aqui, ó. Gabriela enviou pra gente. Sou professora da Prefeitura de Belo Horizonte. Como eu poderia utilizar esses aplicativos com os meus alunos? E eu vou aproveitar aí também e colocar uma sequência da pergunta dela que ela enviou depois, que os nossos alunos, eles não têm acesso à internet na escola. Como que eu poderia usar esses aplicativos? A Gabriela mandou as duas, tá? Perfeito, perfeito. Hoje nós temos várias parceiras que estão realmente entrando em escolas públicas, que estão realmente cada vez, a cada ano que passa a gente vê isso mais, né? E é muito legal saber que a gente consegue usar isso. E esses currículos, eles estão gratuitos para qualquer equipamento Apple, a gente consegue baixar, a gente consegue usar. E sim, eles estão disponíveis também. Você consegue usar eles sem internet. Você consegue usar ideias que não precisam, de fato, do recurso digital. Então, você pode pegar papel e lápis, você consegue brincar da mesma forma. E também sem internet dentro do próprio app. Você consegue baixar de forma prévia, você consegue usar de forma bastante eficiente também, tá? Eu acho que esse ponto que a gente consegue conversar, tanto de forma offline, como de forma realmente sem nenhum app, eu acho que é isso que realmente muda o jogo, né? Obrigado, viu? Legal, obrigado, viu? A Gabriela agradeceu aqui no chat também, Léo. Só aproveitando aqui para contar também que a gente atende já alguns municípios que têm essa dificuldade, né, de trabalhar com dispositivos tecnológicos, com iPad nesse caso, e não tem internet na escola ou a internet ser muito ruim e não dá para fazer nada.
Então, a gente tem toda uma estratégia para abraçar esse tipo de projeto e eu vou falar uma coisa aqui, hein? A bateria do iPad dura um dia inteiro e offline dá para fazer muita coisa. Dá para fazer basicamente tudo que o Léo mostrou porque o aplicativo funciona offline e todo o currículo de criatividade também. Então, assim, organizando e preparando, dá para a gente fazer uma diversão imensa aí com essa criançada toda, viu, Gabriela? Obrigado pelas perguntas. E aí, aproveitando aqui que o tempo está correndo, agora perguntas que vieram no formulário. Léo, como que eu aplico este conteúdo com crianças? Sei que você passou por aí, mas queria só resgatar um pouquinho. Cena infantil é muito legal, porque você consegue realmente olhar para isso com uma forma mais específica mesmo. Então, você consegue sempre buscar aquelas ferramentas como um meio, como uma forma. A gente sempre fala aqui que você não precisa levar o pé da letra. Tá? Você pode e você deve, de fato, adaptar cada uma das possibilidades. O que importa aqui, pessoal, é a mecânica, é a interação. E como que você consegue colocar isso dentro dos objetivos que os anos iniciais precisam. Por exemplo, em currículo de criatividade mesmo, nós temos um livro próprio para anos iniciais, pessoal. Pro de programação, nós conseguimos sempre adaptar também para os anos iniciais, os anos mais avançados, então todo mundo consegue usar todas essas possibilidades, em comando, em função, em código condicional, em loop, tem muita coisa, porque o que eu sinto é que quanto mais cedo, melhor. E é muito legal você poder já ver dessa forma também. Ótimo, Léo. Saideira aqui agora. Vai bater o bip aí das perguntas, mas tem uma última aqui. Que é o seguinte, eu vou, na verdade, emendar duas perguntas também que vieram pelo formulário, tá? Tenho uma filha de 9 anos de idade em casa, e como que eu posso ajudá-la a aprender melhor? Pois na minha escola não tem aula de informática. E aproveitando aqui, emendando com a segunda pergunta, como que a gente acompanha essa trajetória da solução de problemas complexos, desde a mais simples até a mais complexa? Perfeito. O que eu sinto quando eu quero realmente trazer uma coisa nova, onde uma coisa que nunca foi usada, eu me cerco dessas possibilidades. Então, eu sigo fóruns, eu sigo canais, eu sigo ideias, e eu sempre estou realmente me baseando em todos esses recursos, né? Então, o que eu sinto é você buscar canais de interesse para ela. É você ver o que engaja ela, o que motiva ela. Anos iniciais até os anos mais avançados, cada aluno tem o seu interesse. E você conseguir desenvolver essas habilidades com eles dentro de um tópico que eles realmente não vão conseguir parar de fazer, não vão conseguir parar de usar, de aplicar, aprender, eu sinto que esse é o nosso ponto de sucesso, tá? E eu esqueci a última pergunta. Você pode repetir, por favor? Claro, adorei a tua resposta, inclusive. O Johnny, inclusive, agradeceu aqui. Show de bola. Obrigado. A segunda metade era, como que a gente faz essa trajetória da solução de problemas complexos do mais simples ao mais complexo? Perfeito. Eu sinto que talvez você pode usar talvez a experiência gamificada como base, porque ela traz muito bem essa evolução gradual, né? Inclusive, a gente fez um evento especial na terça-feira passada, terça passada, assim. E a gente pôde mostrar como que você deve sempre pensar em pequenos passos, pequenos degraus para você conseguir chegar até a sua competência como um todo. E eu sinto que o mais importante é você sempre mostrar qual que é o seu objetivo máximo, aonde a gente quer chegar, entendeu? Qual que é o ponto final, aonde você vai conseguir, o que que você vai conseguir fazer com isso, entendeu? E sempre, claro, começar pelo porquê. Por que que estamos fazendo isso? Por que que estamos fazendo aquilo? Inclusive, é uma coisa que professores em todo mundo escutam, né? Professor, por que que eu estou aprendendo isso? Meu Deus. Não, você está aprendendo uma coisa muito legal, por isso, por isso, por isso. Desenvolvendo a evolução de acordo com anos diferentes, com atividades diferentes. Você pode pensar, desenvolver gradualmente pequenas possibilidades que juntas elas vão realmente fazendo um grupo de uma grande competência, de uma grande habilidade, quando a gente formar todas elas. Obrigado. Obrigado a você, Léo. Na verdade, obrigado a todos que participaram, que mandaram perguntas. Vocês foram incríveis. A gente só faz esse tipo de evento porque a gente sabe que vocês gostam, dão feedbacks incríveis e a gente quer sempre melhorar. E por isso que eu envio, inclusive, o link de presença e feedback aqui de novo. Preencham, a gente quer muito fazer um evento que seja mais significativo e contextualizado para vocês. Léo, pode passar, porque agora a gente já começa a se despedir.
Passou muito rápido, viu, gente? Não sei para vocês, mas eu me diverti aqui durante. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, tem lá no nosso Instagram, a gente sempre posta atividade criativa para fazer com as crianças. Tem o nosso canal no YouTube, que a gente vai inclusive postar esse conteúdo de hoje, desse evento de hoje, e todos os outros eventos. E, gente, o sorriso de vocês move a gente, viu? Continuem sorrindo. Muito obrigado. Léo, muito obrigado por ter conduzido o evento de hoje. Você é incrível, mandou muito a ver. Fica à vontade para se despedir e depois é um bom descanso para todo mundo. Pessoal, se cuidem. Um beijão para todos vocês. Continuem aprendendo, evoluindo. Nossa sala de aula vai sempre evoluir em conjunto. Tá? Um beijão e até a próxima. Obrigado, gente. Até mais.